Segundo Byung-Chul Han, o autor de Sociedade do Cansaço, cada época tem seus próprios males, suas próprias enfermidades. No passado nós enfrentamos, né, a era das doenças bacteriológicas. Então, a tuberculose era um grande exemplo disso, que acabaram dominando ali o século XIX, mas foram combatidas com os antibióticos. O século XX é a era das doenças virais, a AIDS ou a gripe, e foram combatidas com vacinas e antivirais. Hoje em dia, o que nós temos? Nós temos as doenças neurais. Então, nós temos a depressão, o TDAH, o burnout e os transtornos de personalidade. Diferente das enfermidades anteriores que vinham de fora, era o produto de uma invasão que acontecia no nosso organismo, essas doenças neuronais não são dessa forma. Porque elas nascem dentro de nós, elas são fruto da sobrecarga de estímulos, expectativas ou autoexigências. O Han chama isso de excesso de positividade. Não nos falta nada. Tem coisa demais em cima da gente. E é por isso que a gente está assim. Vira aí, ouvinte. Ele já está íntimo do Han. É o Han agora. Han para mim o Han porque... Han não é aquele cara da Mulan, aquela apaixonada, não é o Han. Han porque Byung-Chul é muito complicado de falar. Então aí fica mais fácil. Daqui para frente é Han. Beleza, fantástico. Esse daí, apaixonado pelo Han, é o Pedro Cortá. Eu sou Rodrigo R. de Carvalho. E começa mais um Não Precisa Copiar. No século XX, a sociedade funcionava como um sistema imunológico, criando barreiras defensivas entre nós e eles, entre o amigo e o inimigo, entre eu e o outro. Um grande exemplo histórico disso, né, é a Guerra Fria, onde eu acho a Muralha da China o melhor exemplo, mas tudo bem. Um grande exemplo. Se você quiser escrever um livro e usar a Muralha da China, no caso, é o exemplo que o Han deu. O Han deu, entendi. Justo. Eu tô falando isso porque, tipo assim, a Segunda Guerra Fria, na Guerra Mundial foda, e um murinho em Berlim, que é o grande exemplo de separação. Tá de sacanagem comigo, né? Que isso, cara? Eles literalmente dividiram uma cidade no meio. Uma cidade? Você tá maluco, Olha cara? A Muralha da China, o tamanho. As famílias separadas. Você viu o Mulan? É fácil pra caralho atravessar aquela merda. Você acha que aquilo divide alguém de alguma coisa? Pelo amor de Deus. Muro de Berlim. Como é que chama? Muro de Berlim maior que a Muralha da China. Entendi. Exatamente. Um exemplo que o Han dá no seu livro é o da Guerra Fria, onde o Berlim, onde a Alemanha foi dividida ali com um muro, e de um lado você estava combatendo a sua ameaça externa, né, que estava do outro lado do muro. Então, no século 21, essa lógica vai mudar, porque não vai ter esse elemento físico. Exatamente. O outro, que era tão prevalente no século XX, não é mais excluído no século XXI. Ele se torna um produto a ser consumido. E a gente tem tantas redes sociais quanto o turismo como bons exemplos disso. Através dos vídeos do YouTube, através das redes sociais, através do turismo, você entra em contato com o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo você não entra em contato com ninguém. Porque o que você está vendo ali, aquilo com que você está interagindo, é só uma apresentação superficial de uma vida real, de uma existência concreta. Então você consome esse outro, em vez de se confrontar com ele, de realmente encarar ele de frente e usar esse momento para pensar sobre você e sobre o outro. Diante disso do que o Pedro falou, segundo o Han, a sociedade atual ela é marcada por um tipo de violência que não tem essa característica de confronto e de exclusão, mas uma característica de excesso. E excesso de quê? Excesso de trabalho, excesso de comunicação, excesso de informação, excesso de tempo conectado nesse fluxo imenso de informações. Só queria fazer um adendo aqui também, Rodrigão, que a gente está estudando aí a Sociedade do Cansaço, mas a gente tem que lembrar que o Han escreveu lá sentado na Alemanha, né? E no Brasil as coisas são um pouco diferentes. Então falar que não existe mais violência, que o problema da sociedade é a não exclusão, mas o excesso. Verdade, mas no Brasil e outros países periféricos do capitalismo não é 100% verdade, né? Temos outros problemas muito mais profundos em países de desenvolvimento. O Brasil tem um nível de homicídios que é do nível de um país em guerra, né? Então, diferente, né? A vibe daqui e lá da Alemanha, né? Uma conhecida minha que mora na Alemanha há 10 anos, ela veio para o Brasil visitar a família e ela achou que o pessoal era muito apressado, Rodrigo. Eles tinham tava sempre com pressa, sempre nervoso, entendeu? Então você vê que esse ritmo de trabalho, esse tempo que você tem para si mesmo, para sua vida pessoal lá na Alemanha é diferente, né? Não é a mesma vibe do Brasil, não. Então fazer esse pequeno adendo antes da gente continuar. Quem diria que Pedro Cortá ia virar cepalino, né? Um cara focado
na análise sul-americana dos problemas sul-americanos, sem importar aí a doutrina liberal americana e Agora europeia. aprendi com o Jones, aprendi com o Darcy Ribeiro, aprendi com o Frederico Krepp. A gente tem que compreender o que eles estão falando, mas Dentro do fazer nosso aquela contexto. mediação. Exatamente. Outro elemento muito importante que o Han vai chamar a atenção é uma transição de uma sociedade disciplinar, aquela sociedade analisada pelo Foucault, para uma sociedade agora do desempenho. Inclusive, Pedro, tem alguns psicanalistas, eu acho que o Han é um deles, né? Por isso que ele coloca isso aqui, que fala isso, né? O princípio o princípio, digamos assim, de realidade da sociedade freudiana era a repressão sexual. E agora houve uma inversão, e esse princípio de realidade, o princípio do desempenho. Você tem que ser uma melhor mãe, o melhor pai, o melhor dono do cachorro, o melhor profissional, o melhor tudo. Então, tem o princípio de realidade, houve uma mudança no princípio de realidade de uma disciplina maior, no caso freudiano sexual, mas não só, né? Para agora um elemento mais do desempenho. Então, a sociedade disciplinar, que foi ali pautada pelo Foucault, como o Rodrigo explicou, ela era pautada pelo não. É a lógica de você não pode fazer algo. Agora a gente tem uma sociedade com excesso de estímulos. Só que os invasores, né, que é a lógica do século passado, você pode criar uma imunidade contra algo que vem de fora. Agora, contra o excesso, não há imunidade. Você sempre pode comer mais, você sempre pode esperar mais, você sempre pode querer mais, e isso não tem como você se imunizar contra isso. Então a gente fica saturado desses estímulos, e isso provoca na gente o que ele chama de um infarto da alma. Então você está ali vivendo a sua vida, sendo consumido por esse princípio do desempenho que o Rodrigo destacou, e aí de repente você toma aquela porrada, mas ela vem de dentro, é como se você estivesse infartando só que sua alma. Chama também isso, né, da era do sim. Sim, você pode, sim, você consegue. Parece libertador, mas é uma grande armadilha, né? Agora a gente é pressionado a maximizar nosso desempenho o tempo todo, e isso acaba nos transformando em exploradores de nós mesmos, né? A gente é explorador e explorado ao mesmo tempo. A gente trabalha mais não porque alguém nos força, mas porque nós acreditamos que é isso que a gente deve fazer, que é assim que a gente vai ter ascensão social. Então, a vibe empreendedorismo é essa a vibe que o Han tá chamando a atenção aqui. Exatamente. Antes era proibido proibir, né? Por quê? Porque a gente tinha as fábricas, as escolas, os hospitais colocando as regras, proibindo você, impondo aí autoritariamente uma forma de ver as coisas, uma forma de ser. E agora isso mudou. Aí ele traz aquela famosa dialética do senhor do escravo, né? E ele reformula ela. Agora você é ao mesmo tempo senhor e escravo, você é ao mesmo tempo algoz e vítima. Lógico que acaba tendo essas consequências, né, muito graves. Por exemplo, essa vibe de você pode fazer tudo, ela acaba virando um peso. A síndrome de burnout, por exemplo, ela não é uma incapacidade de agir, mas é um esgotamento causado por você querer fazer mais e mais e mais e mais e sempre alcançar mais. Então é você exaurir completamente você psicologicamente e fisicamente, justamente porque você acha que você tem que fazer aquilo. Não é alguém que realmente foi lá e obrigou você a fazer no regime de escravidão. É o cara do Uber que trabalha 16, 18 horas rodando. Ninguém mandou ele fazer isso, mas para ele ter essa ação social, ele acha que é isso que é necessário. A gente vive numa sociedade, então, onde a hiperatividade se tornou o tema central da vida. E é onde a pausa, o descanso, não fazer nada, foi colocado por debaixo do tapete. É um sinal de fraqueza, é um problema. Então, essa é a grande violência da nossa época. É uma violência de nós contra nós mesmos, na medida em que a gente está em guerra com o nosso próprio descanso, com a nossa própria contemplação, com a nossa própria reflexão, e a gente está perdendo a nossa capacidade de realmente viver. Enquanto a gente continua exaltando esse princípio de desempenho acima de tudo, a gente perpetua esse ritmo dessa violência silenciosa contra nós mesmos. Então, a sociedade atual, eu já comentei no empreendedorismo, essa questão do empresário de si mesmo, isso não só no nível, né, de um regime de trabalho específico, mas no nível de formação também. Então, por exemplo, eu tenho que fazer doutorado, Pedro, e eu fico me pressionando a fazer doutorado. E o processo de doutorado está aberto na educação da UFJF. E eu devia fazer. E todo mundo acha que eu devia fazer. E eu tenho que ser mais produtivo, tenho que gravar mais episódios do podcast. Separei ali meu calendário para toda semana ter uma gravação, nem que seja de um vídeo curto. Então, a gente não consegue mais tirar um tempo, né, para contemplar, para viver a vida, desacelerar e viver uma vida mais tranquila, para simplesmente fazer nada, sem que tenha que ser algo produtivo, que use a palavra produtividade.
Então a liberdade é uma prisão invisível. Por quê? Porque agora você é obrigado a ser útil a todos os momentos. Tudo que você faz, você tem que fazer tendo o máximo de utilidade possível. Então, o seu descanso, a sua presença nas redes sociais, o seu trabalho, a sua vida em família tem que ser otimizada, porque nenhum segundo pode ser desperdiçado e a todo momento você está tendo que ser mais e ser melhor. Então, não tem ninguém obrigando essa pessoa exemplar aqui a fazer essas coisas. Não tem ninguém dizendo claramente. Igual, por exemplo, eu nunca disse para o Rodrigo que ele tem que fazer doutorado. A esposa dele nunca disse isso. O pai dele nunca sim, disse isso. Direto. Mas ele está lá na cabeça dele pensando, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E isso vai consumindo ele aos poucos. Então, somos livres, né, para fazer tudo, entre aspas, né? Mas esse fazer tudo e essa liberdade de fazer tudo se converte nessa pressão constante por fazer mais, conquistar mais, ser mais produtivo, entregar mais no trabalho, entregar mais na vida pessoal, ter mais experiências. E é isso que detona a gente, psicologicamente e fisicamente, nos dias de hoje. Eu estava no Fred, Rodrigo, aí a gente estava conversando, a gente estava vendo um vídeo de uns turistas na Arábia Saudita. E aí a gente estava conversando e ele me contou uma história de que perguntaram a uma pessoa lá do governo se as mulheres eram livres na Arábia Saudita. E aí a pessoa lá do governo da Arábia Saudita falou, elas são livres para se vestir modestamente, se elas quiserem. Então é esse tipo de liberdade que a gente tem aqui. Está feito o diagnóstico, né? Em vez de a gente criar um lugar, um mundo de ambiente saudável para a gente se desenvolver enquanto seres humanos, nós acabamos criando sujeitos exaustos, depressivos, com burnout, com TDAH, com todo tipo de questão aí para ser resolvida. Em oposição à sociedade disciplinar, onde os loucos, os delinquentes, eles eram rejeitados, descartados, presos. Aqui a gente tem uma sociedade que vai só extenuar as pessoas ao seu máximo. E vai pegar elas e garçar elas até elas não aguentarem mais. Quando elas não estiverem aguentando mais, você tem os remédios, né, para botá-la de novo no jogo da produtividade. Né? Então, quando a gente abandonou a lógica disciplinar, a gente não se tornou realmente livre. A gente, na verdade, piorou a nossa situação, porque essa não é a incapacidade de agir, não é o não pode fazer isso que vai nos adoecer agora, mas esse excesso de positividade, esse excesso de possibilidade. Apenas trocamos, então, né, essa opressão externa por uma forma de controle muito mais sutil, mais devastadora, que é essa coerção interna da autoexploração. Pedro Cortar, se você está cansado de ter a sua propriedade intelectual roubada na sociedade de vigaristas, o que você pode fazer? Você pode entrar em contato com o Sabiá Registro de Marcas. E se você está cansado de pagar caro, você pode usar o nosso cupom NPC10. É só entrar em contato com eles aí, com as informações da descrição. Usar o cupom que você vai ser completamente protegido por eles por um belo desconto, graças a um Não Precisa Copiar. Para Han, nem todo cansaço é um problema. Na sua forma mais criativa, o cansaço pode levar a gente à reflexão, à contemplação e até mesmo a uma vida mais imaginativa. Nietzsche e o Heidegger, por exemplo, eles viam no cansaço uma oportunidade, né, de você repensar o mundo e você buscar sentidos mais profundos para a realidade e para a sua própria vida. Só que na sociedade do desempenho, o cansaço e o intervalo perdeu seu potencial filosófico e se tornou algo ruim, algo mal visto, algo destrutivo. Por quê? Porque ela não é um ponto de pausa, mas uma consequência da hiperatividade. Essa hiperatividade, ela é ligada a essa lógica da multitarefa que define a sociedade do desempenho. E de acordo com o Han, essa multitarefa ela não é um avanço, ela representa um retrocesso às origens animais do comportamento humano. Então, o que é essa multitarefa? É você estar vendo um filme, tá com o celular na mão, checando as mensagens, e aí você tem que lavar a louça, você tem que ouvir um podcast, você quer ler um negócio, mas ao mesmo tempo você quer deixar o joguinho aberto para você ir mexendo, aí você para a leitura e mexe no joguinho. Isso que é multitarefa. Mas, como o Rodrigo disse, isso não é uma capacidade cognitiva superior que os seres humanos desenvolveram nessa época nossa aqui, mas, na verdade, um retrocesso às nossas origens animais. Por quê? Essa atenção dispersa que a gente usa na hora de fazer o multitasking, né, que como se fala também,
ela é o que os animais precisam para sobreviver na natureza. Por quê? Quando você bebe água, você precisa estar atento se tem um predador por perto. Quando você vai dormir, seu ouvido tem que ficar lá desperto, esperando alguém se aproximar. Quando você começa a comer alguma coisa, você tem que ficar vigiando. Então, na verdade, é um retrocesso a uma forma mais animalesca de existir. O real desenvolvimento do ser humano, né, da civilização humana, é a capacidade do foco profundo, que só foi criada a partir, né, quando a gente conseguiu dominar, né, esses elementos aí, sair desse mundo natural, do perigo total, do perigo o tempo todo, e aí a gente pode se dedicar a tarefas como o conhecimento, a arte, a cultura, que dependem desse foco profundo e dessa especialização ali de você ficar fazendo aquela tarefa, sem ter que a sua mente ficar o tempo todo pensando se algum predador vai surgir do nada e te atacar. Quando a gente fica com esse foco dividido, né, entre as tarefas, entre consumo de redes sociais e etc., isso desgasta a nossa mente e impede que a gente desenvolva um sentido genuíno de criação, que a gente aprofunde a nossa criação. Então é como se a gente estivesse ocupado sempre, mas a gente nunca estivesse presente no que a gente está fazendo, entende? É como se a gente estivesse disperso. Eu estou ali, eu estou ocupado, eu estou fazendo alguma coisa, mas eu não estou presente em nenhuma dessas tarefas que eu estou fazendo. Eu não estou jogando o jogo, eu não estou lendo o livro, eu não estou vendo o filme, eu não estou lavando a louça, eu não estou comendo, eu estou disperso entre todas essas coisas. Também no ócio. Ah, tá. Por exemplo, esse livro aqui, queridos ouvintes, que a gente está estudando hoje nessas férias, ele era para ser nosso programa de férias do ano passado. Só um minuto. Só que o que aconteceu? Eu li esse livro em multitarefa, enquanto eu estava fazendo outras muitas coisas. E a linguagem do Han é bem complicadinha de você ouvir, então eu não consegui entender porra nenhuma, não consegui entender nada. Ele fazia um monte de relação com Nietzsche, Heidegger, Foucault, eu não entendi nada que ele estava falando, ele falando de sistema imunológico, aí eu larguei de mão, a gente gravou outras coisas, vida que segue. Só que aí eu fui fazer dessa vez aqui, e agora eu tô com um hábito novo, né? Tô tentando me desconectar, aprendi aí muito com Não Precisa Copiar. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô imprimindo as coisas para ler. Então, cada capítulo eu imprimia e lia. Depois eu peguei o audiolivro que tem aqui no Storytel e botava enquanto eu estava caminhando com os meus cachorros. Então você não precisa focar nos cachorros, né? O cachorro tá ali mijando, você fica ali. Então eu lia primeiro sozinho no papel, depois eu ouvi, focado no conteúdo, e aí eu consegui entender, e aí eu consegui escrever o roteiro, e aí aqui estamos nós. E como vocês podem ver, tá bem mais fácil de entender aqui. Então, se você dá uma conferida aí no PDF não, compra o livro, se você der uma conferida aí no livro, você vai ver que é bem mais complicado o jeito que ele fala. Mas aqui a gente conseguiu esmiuçar para vocês, graças a esse foco, que é o centro dessa existência humana, que não é uma simples questão de sobrevivência, mas é uma questão de sentido. Só quem não está entre nós aqui são as árvores que você gastou imprimindo esses capítulos desses livros, que poderia ser o Kindle, mas tudo bem. Poderia ser o Kindle, verdade. É mais uma questão simbólica, né? Gestual, assim, tipo, Entendi. Estou aqui sentado com um papel na mão. Mas eu voltei a ler o Kindle também agora. Isso aí foi no dezembro que eu tava mais nessa vibe. Então, qual que é o ponto do ranking? Então, essa lógica, ela suprime o ócio, suprime a contemplação, que são elementos essenciais dessa saúde psíquica, né? Enquanto essa multitarefa, ela acaba prendendo a nossa atenção no que está imediato ali, de maneira muito superficial, sem permitir essa busca pelo mais profundo, essa contemplação sobre o mais profundo. No passado, o ócio era valorizado como algo muito importante para o desenvolvimento da criatividade e da sua conexão com o ser. Só que na sociedade de desempenho, ele é visto como improdutível, é uma espécie de novo pecado contra essa lógica da produtividade exacerbada. E qual é a consequência disso? Que você, sem conseguir fazer pausas, sem conseguir contemplar, sem conseguir fazer nada disso, a sua capacidade criativa, a capacidade da sua mente de absorver aquela informação ou aquela experiência, a capacidade dela de descansar e de se regenerar acaba desaparecendo, acaba adoecendo. Incapazes de explorar essa camada mais profunda da existência humana, ou seja, sem esse nível de contemplação, a gente se torna seres humanos menos humanos e mais instintivos. A gente fica preso, então, nesse ciclo incessante de reação e estímulos externos, como um cachorro, né? Como o Quixote, como o Mushu. Você está lá vivendo a sua vida, de repente você ouve um barulho e você reage, você vê um movimento, você reage, você ouve uma palavra que você gosta, você reage. Não tem aquele nível de profundidade de
receber o estímulo, pausar e falar o que eu acho sobre isso, o que eu penso sobre isso é bom, isso é ruim para mim, não tem essa capacidade. Então, esse sujeito contemporâneo, né, como nós já dissemos, ele é explorado e explorador de si mesmo, e, de alguma maneira, essa dinâmica de exploração, de autoexploração, ela acaba se traduzindo num tipo de esgotamento. Então, essa pressão por ser cada vez mais produtivo, que vem principalmente de dentro de você mesmo, dessas internalizações, dessa expectativa da sociedade, acaba se transformando numa autocobrança que vai te adoecer. Então, a liberdade de fazer mais, ela não é um privilégio, mas um fardo que prende a gente nesse ciclo de trabalho e exaustão. Então, aí fica a pergunta diante desse diagnóstico aqui. Como a gente vai retomar o espaço do ócio e o espaço da contemplação? Como a gente vai, em vez de fazer mais, buscar esse não fazer? E essa ideia, ela não implica necessariamente em passividade, mas de uma revalorização do tempo e da contemplação da realidade. Então, momentos de silêncio, pausas, né, pausas de verdade, pausas genuínas, onde você para de fazer as coisas que você está fazendo, para de se conectar a um monte de coisa ao mesmo tempo. E até mesmo o tédio, ela pode ser ferramentas muito produtivas. Produtivas eu não posso usar, né? Palavra proibida nesse episódio. Podem ser muito efetivas, né, para combater o cansaço, esse cansaço destrutivo que o Han tá trazendo aqui. Eu vejo muito isso quando eu vou no cinema. Hoje em dia as pessoas usam o celular no cinema, Rodrigo. Eu vou no cinema, quando eu fico muito preso nesse ciclo de rede social, eu gosto de ir no cinema para justamente me obrigar a ficar ali 2 horas sem contato nenhum com rede social, focado no filme, né? Um ambiente propício a te ajudar a desenvolver esse foco. Só que eu tô percebendo das últimas vezes que eu fui no cinema que as pessoas estão ligando foda-se para isso agora. As pessoas estão usando o celular com luz e barulho dentro do cinema. Então, experiência terrível. Até ali, que era um espaço reservado, a gente perdeu essa capacidade de focar profundamente e a gente fica preso nesse estado instintivo e disperso. Então, esse é um sinal da nossa doença, Rodrigo. Se você não tem a capacidade de se entediar por conta própria, qual é a sua capacidade de sentar no seu sofá e botar um filme com o seu celular do seu lado? O que vai acontecer? Na hora que o filme tiver uma transição, na hora que a conversa não tiver tão interessante, em vez de manter seu foco, você vai pegar o celular e vai usar as redes sociais e vai ver uma publicação no Twitter. Então, para você ter o foco de escrever, de pintar, de assistir um filme, primeiro você tem que ser capaz de se entediar com nada, de viver aquele tédio profundamente. Aí sim você vai conseguir focar nas outras coisas, porque todas essas coisas são difíceis, né, Rodrigo? Sim. E é isso daí, né, que para o Han nos diferencia do nosso estado instintivo, né? Então, capacidade de parar, refletir, focar, que é exatamente o inverso do que a nossa sociedade está falando que a gente deveria fazer, é o que geralmente é exatamente o que nos diferenciou desse estado animal instintivo, dispersivo e atento a todo momento. Então, foi isso que criou a cultura, foi isso que criou a ciência, foi isso que criou a arte. E nós estamos evoluindo, né, para um estado pré-civilizacional, onde a nossa mente está o tempo todo fazendo 150 mil tarefas e não fazendo nenhuma com atenção. Essa prática do não fazer, ela vai ser o caminho que o Han vai enxergar para a gente superar essa condição e transformar a nossa existência de uma existência miserável, consumida pelo desempenho, numa existência mais tranquila, mais feliz, mais radiante. E para isso a gente vai precisar reconsiderar muitas coisas. Primeiro, o que a gente entende por liberdade. Segundo, o que a gente entende por sucesso. Terceiro, se produtividade é ou não algo bom. E, por fim, imaginar um mundo onde a gente possa existir para além do simples fazer. Onde a gente pode existir como ser e não como fazer. Esse tema ele já apareceu, né, lá na história da filosofia com a Hannah Arendt, na sua obra Vita Activa. Deve ser vida ativa aí, não sei como é que tá o latim do Pedro para traduzir isso pra gente. Mas parece bastante, né? Parece. Pode ser um falso cognato. Pois é. Mas o Han ele mostra que a modernidade ela se transforma. Mas o Han mostra que a modernidade transformou o trabalho numa atividade desnuda. O que significa uma atividade desnuda? Sem narrativa, sem propósito transcendente. Isso acabou moldando o indivíduo contemporâneo. Então as atividades todas são, digamos assim, para ocupar o tempo ou pragmáticas. Seria isso, Pedro Corta? Exatamente. Esse animal laborans que a Hannah Arendt descreve, ele é uma figura completamente apática e ele é subordinado ao processo
biológico e coletivo da espécie. Ou seja, ele renuncia à sua individualidade para participar desse ciclo anônimo de produção. E nada daquilo ali tem um sentido que vai além da atividade que ele está fazendo. E aí, na sociedade pós-moderna, né, a sociedade aí que nós estamos, essa dinâmica ela mudou um pouco, porque esse animal laboras de hoje, ele não é mais passivo, ele é ao contrário, ele é hiperativo, ele é hiperneurótico. Ou seja, em vez de dissolver a sua individualidade nesse trabalho que ele está fazendo, o animal laborans da sociedade pós-moderna, ele hipertrofia a sua individualidade, buscando constantemente se destacar. Só que essa busca por singularidade que é hipertrofiada, ela não produz nenhum nível de serenidade na existência dele. Pelo contrário, ela dilacera ele. E acaba produzindo essa sensação de transitoriedade radical que caracteriza o nosso mundo contemporâneo, né? Então é por isso que você, não sei se você está nessa, né? Você tem a incapacidade de focar nas coisas. Você está o tempo todo buscando uma outra atividade ou uma outra coisa para te distrair, porque tudo se tornou transitório, né? Se tivesse um sociólogo aqui, ia falar do Bauman e do mundo líquido moderno. Então a transitoriedade é a marca do mundo contemporâneo. E essa transitoriedade vai ter consequências psicológicas, né, na formação dos indivíduos, nessa subjetividade desse indivíduo contemporâneo. Como nada parece durar, como a vida não parece durar, como as narrativas que a gente conta para nós mesmos sobre as coisas, sobre o sentido da vida, se desfazem diante dos nossos olhos, a gente substitui então esse sentido por um vazio existencial. E esse vazio existencial, como não existe espaço vazio de verdade, ele é preenchido pela histeria do trabalho e da produção. E aí a gente tenta viver assim, trabalhando e produzindo não apenas para sobreviver com o dinheiro do nosso salário, mas para evitar confrontar a falta de sentido, a falta de ser que define a nossa individualidade e o tempo que nós estamos. E aí o Han vai trazer o Agamben nesse conceito, né, de vida desnuda para discutir essa redução à dimensão biológica do ser humano, que se torna a marca também dessa sociedade do desempenho. O trabalho desnudo ele se refere diretamente a essa vida desnuda, que é essa vida desprovida de propósito narrativo, profundamente marcada por essa agitação, essa falta de sentido, que é a marca aí da nossa sociedade. Na antiguidade, a gente tinha uma individualidade marcada pelo cultivo dos valores e pela vida na polis também. Na Idade Média, pelo cultivo da fé e dessa transcendência provocada pela religião. Na modernidade, ainda que secularizada, a gente tinha esse valor da razão humana e dos seus produtos, esse humanismo, que fazia com que todas as nossas atividades fossem além da nossa mera existência. E isso foi perdido na contemporaneidade. Então não há espaço para contemplação, não há espaço para pausas. Tudo que a gente tem é essa manutenção incessante da nossa própria existência. Então o próprio corpo se torna o objeto de controle e a saúde como, digamos assim, objetivo final, né? O Han até comenta que o Nietzsche previu isso, né? Essa levada do corpo humano ao status de divindade. Então, nesse mundo sem narrativas transcendentes, nenhum tipo de perspectiva para além, você só tem uma coisa, um único objetivo absoluto, que é a sua própria existência, o seu próprio corpo é ser saudável, digamos assim. Han vai relacionar esse conceito ao conceito de homo sacer, que foi proposto por Agamben, para descrever as figuras excluídas das sociedades, como os prisioneiros dos campos de concentração e os refugiados sem documentos de alguns países aí das sociedades pós-industriais. E nessa sociedade contemporânea, então, todos nós nos tornamos esse homo saceres, né? Nós somos mortos-vivos, entre aspas, né? Vidas desnudas que devem ser preservadas a qualquer custo, vaziamente falando, né? Obviamente, porque para ser vida de verdade, a gente teria que estar fora dessa lógica do auto-martírio aí, no desempenho. Então a gente não pode vivenciar uma existência plena, só sustentar biologicamente a vida, e a resposta a essa falta de sentido é a hiperatividade, já que o burburinho das múltiplas atividades, que não te dão um segundo de silêncio, permitem com que você não confronte isso. É um exemplo fantástico disso, né, Pedro? A discussão sobre a escala 6x1, né? Eu acho que ela se encaixa muito bem nisso daqui. Quer dizer, de um lado, as pessoas falando, olha, a diminuição da carga de trabalho vai melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. Quer dizer, você vai ter tempo para ter uma vida mais satisfatória, mais completa, mais profunda. E por outro lado, você fala, não, o que importa é a produtividade e o desempenho. Então, na discussão em volta da escala 6x1, você vê muito bem delineado esses dois campos, né, que nós estamos tratando aqui, que é o campo que está querendo um tipo de vida, um tipo de experiência
mais profunda, mais lenta, mais conectada, para um tipo de vida que fala, não, a única coisa que nós temos que fazer é ser produtivos, é produzir mais e mais e mais e mais, porque se não for assim, a gente biologicamente não vai ficar vivo, a gente não vai ter capacidade de... geralmente eles sempre usam esse argumento, né? Se acabar com a escala 6 por 1, a economia quebra, né? Então nós vamos desaparecer, nós vamos morrer, a sociedade vai morrer se a gente fizer isso. Então é sempre essa questão da sobrevivência como elemento, digamos assim, de negociação para dizer que não é possível uma vida mais profunda, uma vida mais lenta, uma vida mais desconectada. Vamos reduzir para nossa, vamos reduzir para nossa situação, né, Rodrigo? A gente nem precisa falar do PIB do país. A gente recebe muito mais se a gente pegar muito mais aulas. E se a gente reduzir nosso estilo de vida, nossa média salarial de 2 cargos é uns 5 mil com os descontos, né, Rodrigo? Se a gente reduzir nosso estilo de vida e pegar menos aulas, a gente ganha 4 mil, ou R$1.000 a menos. É bastante dinheiro. Tem gente que vive com R$1.000. Mas vale a pena esses R$1.000 e a quantidade de aulas, de trabalho, de prova, de diário, de reunião, de encheção de saco que você vai ter? Não, não vale a pena. Você corta isso da sua vida, trabalha num turno só, tem tempo para ler, para escrever, para ficar com as pessoas que você ama, para cuidar dos seus bichos, para cultivar algum lazer, algum hobby que você tem, jogar Crusader Kings, escrever, pintar, compor. Isso é que vale a pena. Não pegar um monte de aulas, 50 aulas, da aula de 5h30 da manhã às 10h30 da noite, ter sua saúde consumida pela exaustão de não conseguir dormir, de não conseguir descansar, ficar o final de semana igual uma múmia, porque você, em vez de fazer outras coisas, no final de semana só vai conseguir descansar, para receber um dinheiro que você vai consumir um iPad novo com ele, que não vai te dar nada de bom, nada de maravilhoso, real. De real, de concreto. E aí, você faz o que com esse dinheiro todo? Tudo bem que tem situações diferentes, né? É o cepalista que o Rodrigo falou, nosso querido amigo Fagner, que não grava, não precisa copiar, ele tem uma filha, ele precisa pegar essas aulas para pagar um monte de coisa relacionada a criar uma criança, comprar uma casa e coisa e tal. Então são realidades diferentes, a gente não está falando disso. Mas a gente está falando de padrão de consumo. Mesmo nessa realidade, você tem padrões de consumo. Então a gente está dizendo que o padrão de consumo é uma expectativa dessa sociedade contemporânea em cima de você, que não está só externamente, está dentro de você. Então eu quero ter o iPad do ano. E aí isso me pressiona a trabalhar mais, pegar mais aula. E isso me faz esse desgaste. E aí eu tenho o iPad do ano, mas eu nem uso o iPad do ano porque eu estou dando aula de 5h30 às 10 da noite. Então é disso que a gente está falando. Eu quero um carro novo, eu quero umas férias maravilhosas. E nada disso você vai conseguir usufruir direito porque você está morto por dentro. Então, nesse processo, a própria ideia de liberdade, né, ela se dissolve, ela desaparece. E é substituída por um ciclo interminável de um lado, produção, né, nossas aulas a mais, Pedro, e de outro lado, consumo. É o que você vai fazer com esse dinheiro das aulas a mais que você conquistou. A contemplação, que deveria ser a nossa forma de resistir a essa vida, desse ciclo, ela foi suprimida nessa sociedade. E resgatar o espaço para ela e pausar nossa vida, pausar nossa existência, se entediar com nada, é fundamental para a gente restaurar esse novo lugar para nosso ser, para nossa existência, para a gente ter uma vida que vai além da manutenção da vida. E é isso que a gente vai ver no próximo bloco. Pedro Cortaz, se você chegou até aqui, consumiu aí minutos do nosso podcast, videocast, sei lá como é que você quer chamar isso aqui, já que você é inimigo do vídeo. Como é que você pode apoiar esse trabalho nosso, já que a gente não pegou extensão para tentar sair da sociedade, né, exaustão da produtividade e está precisando de dinheiro? Exatamente. A gente não quer transformar num trabalho, mas ajuda, né, Rodrigo? Então, se você quiser apoiar esporadicamente, você pode mandar um pix para nprecisacopiar@gmail.com. Agora, se você quiser fazer um negócio mais estruturado, recorrente, largar lá no cartão de crédito e esquecer da gente, você pode entrar no Catarse/nprecisacopiar e fazer um dos 3 níveis de apoio. O primeiro nível na verdade, nem precisa entrar no Catarse, é você divulgar o Não Precisa Copiar, nossos vídeos, nossos episódios para as pessoas consumirem. Você pode deixar R$5, que é o apoio sofista pragmático, que é só para dar aquela pequena pincelada, ou pode largar vintão, que é o apoio idealista romântico, para mostrar todo o seu apoio
pelo não precisa copiar. É isso aí, apoia lá. O Socrático, o Sofista Socrático, todo mundo tem que fazer, tá? É obrigação de quem acompanha a gente publicar as coisas aí. O Pedro é contra, eu sou a favor. Não é Eu sou obrigatório, mais porque socialista, então tem que ser assim, o nós Estado tem que somos. mandar. Eu sou liberal, não É é isso aí. obrigatório. Se quiser, você pode cagar. Byung-Chul Han nos convida a refletir sobre a hiperatividade moderna, né? Que, paradoxalmente, ela nos torna mais passivos. Olha que coisa esquisita. Para ele, a nossa capacidade de fazer mais, que é tão louvada na sociedade do desempenho, é, na verdade, uma incapacidade de dizer não, de resistir, de interromper o ciclo de produtividade infindo. E é essa ausência de negatividade, dessa capacidade de dizer não, que reside o grande problema da sociedade contemporânea. O Han ele vai se apoiar no Nietzsche, né, para trazer essa discussão, no que ele fala lá no Crepúsculo dos Ídolos, que propõe uma pedagogia do aprender a ver. Então, esse aprendizado não envolve apenas olhar para uma míriade de coisas, mas a paciência de perceber cada uma daquelas coisas, olhar para elas com uma atenção profunda, para os detalhes, colocar elas no lugar delas. E essa é uma prática, né, que exige essa capacidade de resistência aos estímulos intrusivos, vamos colocar assim. Essa capacidade de não reagir imediatamente a tudo que acontece à sua volta e manter sua concentração e seu foco em uma coisa específica. Essa habilidade de hesitar e ponderar é, para Nietzsche, o fundamento de uma vida espiritual e cultural significativa. No entanto, a sociedade atual ela acabou com essa pausa reflexiva, né, e botou no lugar dela a hiperatividade, uma reação automática e compulsiva que, longe de ser liberdade, é uma forma de escravidão. Então pense aí nos vídeos do TikTok ou do Instagram que você vai rolando, e você não consegue parar de ver. E de repente passou 4 horas e você fala, o que eu fiz a minhas últimas 4 horas? Eu digo para você, nada. Você ficou nessa hiperatividade, mas passivo, porque você não estava fazendo nada especificamente. E esses fins infinitos são só mais um dos vários sintomas dessa sociedade de exaustos e hiperativa. Por quê? A hiperatividade não admite interrupção. Quando você tenta interromper ela, ela resiste e tenta te estimular mais. O mundo, para a gente, é, na verdade, uma sequência infinita de tarefas, né? Não necessariamente uma tarefa ruim. Ver videozinhos curtos é muito fácil, é muito simples. Mas a questão aqui é que você vai ter que cumprir isso. Você tem que entrar na rede social, você tem que ver as fotos, você tem que ver os stories, você tem que dar uma checadinha. Você não pode ver esse filme todo, dá uma parada ali, olha ali rapidinho se alguém postou alguma coisa. E você nem quer isso, né, Rodrigo? O que é mais interessante é isso, quando você fica 4 horas vendo um videozinho, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha existência? Mas daqui a um tempo você vai pegar o celular de novo e vai rolar mais o cabo. E aí qual que é a grande questão? Essa pobreza de interrupções, né, que é a marca da sociedade que o Han está descrevendo, que é a nossa sociedade contemporânea, ela acaba com os momentos de hesitação e, consequentemente, com a atividade humana mais profunda. E acaba reduzindo a atividades, né, superficiais e de grande repetição, que é o que a gente citou aqui, né, dos feeds infinitos, que você fica repetindo o movimento, seus olhos ficam repetindo os movimentos, mas a sua mente mesmo nem sequer está ali de verdade, né, profundamente conectada. Esse conceito de pobreza de interrupções do Han, ele já foi pensado, né, pelo Nietzsche na sua crítica ao homem ativo. O que é o homem ativo para o Nietzsche? É um homem que faz muitas coisas extremamente mecânicas e desprovidas de reflexão e que essa grande atividade dele, na verdade, é uma preguiça mascarada. Por que é uma preguiça mascarada? Quando você faz esse monte de atividade mecânica, você está, na verdade, rolando pedras, né? Movidos por uma completa estupidez. A pedra rola sem motivo, sem propósito. Isso é, na verdade, uma incapacidade da pedra de parar e de fazer outra coisa. Ela só rola. Ela só segue esse fluxo mecânico. Então, essa ausência de negatividades é que vai impactar a nossa existência a se tornar completamente sem sentido. E relacionado a isso, ele vai fazer uma distinção assim, crucial entre irritação e ira. Ele vai dizer o seguinte, a irritação ela é reativa, ela é superficial, ela é incapaz de produzir mudanças concretas, né, mudanças reais. Já a ira, ao contrário, ela é transformadora. Por quê? Porque ela interrompe o presente, ela questiona o estado das coisas, e ela abre espaço para algo novo surgir. Essa aceleração da sociedade moderna, ela suprime o tempo que é necessário para uma série de irritações se tornar numa ira verdadeira que possa manifestar transformação
no mundo. E o que nos resta, então, na sociedade é uma sequência de irritações momentâneas que apenas reforçam a normalidade dos sistemas, né, nos chamados status quo. Então você fica ali, eu fico indignado com o feed infinito do Instagram ou do Twitter e continuo rolando ele, dizendo, cara, isso aqui não vale a pena, isso aqui não é bom, mas eu não consigo a ira necessária de romper. E a gente vive isso muito com o estado de Minas, né, Rodrigo? Todos os nossos colegas professores resmungam, se irritam com as novas resoluções, com as novas decisões, com as novas idiotices, mas na hora de fazer uma transformação, ninguém se mobiliza. As pessoas só recebem mudou a resolução agora, você tem que fazer tal coisa e tal coisa. Era 5 dias, agora passou a 2 dias. Aí eles reclamam e passa. Agora você tem que fazer um negócio aqui, um documento tal para tal coisa. Aí eles se indignam e passa tudo. Então, esse fluxo constante de cobranças parece que não permite que eles aprofundem essa ira e virem um movimento para botar fogo no sistema. Né? Então, para o Han, a diferença entre potência e impotência, né, é a capacidade de você dizer não, ou de você não fazer, né, você se recusar a executar aquilo automaticamente. É isso que permite a gente agir de uma maneira, né, soberana, né? Isso que diferencia a potência da impotência. Você vê isso muito com o conceito de pacifista, né? Eu sou pacifista. Mas se você é incapaz de executar a violência, você pode dizer que você é pacifista? Às vezes você só é, né, frouxo, não sabe lutar, não sabe bater. Então você não é um pacifista de verdade. Você só é um pacifista se você é capaz de usar a violência e não quer usar, se recusa a usar. Então, a impotência, ela, na verdade, é uma incapacidade passiva. Por quê? Porque a potência negativa é você ativamente dizer não, não quero fazer, eu quero parar, eu quero pensar, eu quero refletir, eu quero transformar. Já a impotência, não. É você simplesmente ficar preso nesse ciclo de estímulo sem fim, sem autonomia ou criatividade. E a contemplação é para o Han um exemplo disso, né, de potência negativa da ação. Então ele vai citar a meditação Zen, não sei se vocês curtem essa parada aí, mas vai falar, olha, a meditação ela pode parecer um processo passivo, mas na verdade ela é um processo superativo de libertação dos estímulos intrusivos, de você conseguir capturar a sua atenção e dirigi-la, e de tomar o controle sobre ela, em busca de alcançar algum ponto de soberania interior. Então, esse tipo de atividade, como essa meditação, ela vai nos conectar com algo mais profundo no nosso centro, na nossa essência. Só que a sociedade contemporânea ela não permite espaço para isso, porque isso desaceleraria e interromperia o fluxo, e isso não pode acontecer nessa sociedade de desempenho. E aí o Han vai apontar que essa positividade absoluta transforma o ser humano numa máquina de desempenho, incapaz de refletir e se reconectar com sua própria essência. O resultado disso, né, é essa hiperatividade fatal que nos esgota, sem nos oferecer nenhum tipo de sentido, nenhum tipo de narrativa que nos conecte. E recuperar a nossa negatividade é, portanto, o elemento essencial e transformador e radical que nós precisamos para mudar esse estado de coisas a qual nós estamos. Só interrompendo esse fluxo contínuo que a gente vai ser capaz de alcançar esse nível de profundidade das coisas genuinamente humanas que só nós somos capazes de cultivar nesse mundo que nós temos. Então, a nossa sociedade moderna ela valoriza esse desempenho. Por causa disso, a sociedade moderna, que valoriza o desempenho e essa constante busca por produtividade, vai evoluir para uma sociedade do doping. O uso de substâncias como neuroenhancers, melhoradores cognitivos, se torna cada vez mais comuns, a ponto de uma parcela significativa das crianças em idade escolar estar tomando, e de você ter discussões na mídia onde, bom, se eu puder tornar uma pessoa que está estudando um certo tema, ou um cirurgião que vai fazer uma cirurgia mais precisa para o consumo dessas drogas, não seria antiético eu não tomar essas drogas? Olha o nível de discussão que a gente está chegando. Então, esses aprimoramentos, né, mentais, eles são utilizados para manter essa performance sem interrupções, permitindo que os indivíduos continuem produzindo sem os sinais naturais, né, de cansaço. Que é o ponto que eu entrei, que eu te falei do Felisberto, né? Esse é o tema dele. Então, usando eles, a gente não trata o cansaço de maneira saudável, mas simplesmente mascara os seus sinais. Ou seja, a gente pega pessoas sobrecarregadas e exaustas e mantém elas funcionando como ferramentas para não ter que lidar com os sinais imediatos de exaustão. Ou seja, a gente vai jogando isso para o futuro
até que não dá mais para controlar. E aí o que é que a gente produz? Então, não baixando a pressão sobre o desempenho, a gente produz uma sociedade totalmente dependente dessa performance constante. Então, do uso de medicamento e do princípio de desempenho. A gente ataca o sintoma, né? E aí mascara o sintoma com medicamento, mantém o ritmo do desempenho para não lidar com o problema. Porque qual é o problema? Com a verdadeira doença, que é o princípio de desempenho da nossa sociedade. Dentro dessa lógica, como a vitalidade humana, a existência humana foi reduzida de algo mais profundo, como a criação artística, para mero funcionamento eficiente, é extremamente natural que a sociedade do desempenho se transforme numa sociedade do doping. Afinal, por que não? Se o objetivo é o desempenho, por que não drogar todo mundo e botar todo mundo no seu máximo? E o ponto aqui é que esse excesso não traz benefício, ele só traz um benefício aparente, que seria a máxima produtividade, mas acaba desgastando as pessoas. Elas são forçadas a ser positivas, né, nesse aspecto, perseguindo o sucesso incessantemente, sem espaço para reflexão, para o descanso, para o ócio e para uma conexão mais verdadeira e profunda com ela mesma, né? Com quem ela poderia ser, ou com sua personalidade, ou com sua subjetividade, uma construção mais, digamos assim, real dela, e ela passa a ser só essa máquina produtiva que busca a todo momento mais e mais e mais. Então, o cansaço não é produto de uma falta de sono, de uma falta de energia, mas do excesso de demandas, do excesso de trabalho, do excesso de expectativas. E o que isso significa para a gente? O cansaço vai gerar um esgotamento psíquico que precisa ser maquiado, suprimido, para você continuar produzindo. Ou seja, vai ser um cansaço solitário. Essa pessoa vai se ver sozinha lutando contra a sua própria exaustão, para tentar atender as demandas e as expectativas que ela mesma se impõe, acreditando que o resto da sociedade quer isso dela. E um outro elemento que aparece nesse cansaço moderno, né, que o Pedro acabou de descrever, é essa incapacidade do indivíduo de se conectar com outras pessoas, porque ele está preso nesse ciclo de autoexigência. Então o Han vai falar que se inspira no outro autor chamado Peter Hand para discutir o conceito de cansaço dividido em dois. Um é o cansaço moderno, esse cansaço solitário, né, que vai além da fadiga física, e o outro ele chama de cansaço fundamental. Esse cansaço moderno ele se torna uma condição emocional que gera um problema social. As pessoas se tornam tão sobrecarregadas com esse excesso de estímulos que elas se tornam solitárias, e isso destrói toda e qualquer possibilidade de comunidade. E você vai ver isso no banco da igreja, você vai ver isso na sala do seu trabalho, lá no escritório, você vai ver isso dentro no da ônibus. sua casa, no seu sofá. Ninguém mais conversa no ônibus. Eu fiquei chocado outro dia, eu peguei um ônibus, eu não pego ônibus porque eu vou a pé para o trabalho, então é muito raro eu pegar um ônibus. Mas aí peguei um ônibus, estava atrasado, peguei um ônibus, não tinha nenhum ser humano conversando. Nenhum. O ônibus estava lotado, todo mundo no celular. O ônibus eu achei até um exemplo esquisito, né, Rodrigo? Porque eu não quero conversar com estranhos no ônibus. Que isso, Pedro? Há 10 anos atrás, você sentava no ônibus, sentava uma velhinha do seu lado e contava a vida dela toda, sim, verdade, nos 10 minutos que você ia para o seu trabalho. Verdade, fofinha. Mas pior, Rodrigo, esse programa vai sair em janeiro. Pensem aí, ouvintes, nas festas de vocês. Quantos momentos da ceia, do Ano Novo e do Natal, a família simplesmente sentou e começou a mexer no celular? Tinha um ou outro ali conversando e vários outros no meio do grupo, com o celularzinho na mão e mexendo. E um negócio que é tão bizarro, Rodrigo, se você estiver sentado num grupo de pessoas e pegar um livro da sua estante e começar a ler, as pessoas vão achar esquisito, vão falar, nossa, o Rodrigo antissocial tá lendo no meio do rolê. Mas as pessoas acham normal você pegar o celular e começar a mexer, ignorando as pessoas ao seu redor. É isso que está destruindo a comunidade, esse senso de pertencimento e de ser algo além da sua própria individualidade. E para o Han, isso é uma consequência também dessa exaustão, nessa luta nossa por cumprir as nossas responsabilidades, né? Então a gente gasta toda a nossa energia nessa busca por produtividade e não sobra energia para a interação social com o outro. E aí o que a gente faz no momento de descanso, entre aspas, né? No momento que a gente teoricamente não está produzindo? A gente fica imerso nessas redes sociais, né? No modo automático, superficial, que não demanda energia, né? Não demanda energia nossa. Uma conversa demanda energia nossa, demanda atenção, demanda capacidade de você se prender naquilo e isolar o resto. O celular e a rede social não te demanda nada disso. Você pode abrir um vídeo, descer o Instagram e abrir o Twitter tudo ao mesmo tempo. No meu iPad novo que vai chegar aí, Pedro, eu consigo separar em 3 telas e conseguir
ter essa enxurrada de informação numa mesma máquina. Só que sozinhos, exaustos, sem laços verdadeiros uns com os outros, isso não pode ficar sem fim, né? O ser humano ainda é só um mero mortal. Então vai chegar uma hora que não dá mais para continuar. E é aí que entra o cansaço fundamental. O novo cansaço que vai refundar a nossa sociedade e a nossa existência nessa aí sociedade do cansaço. O que é esse cansaço fundamental, Rodrigo? Então, o cansaço fundamental, ele não destrói, mas ele abre um espaço para uma nova forma de ser, né? Uma nova forma de se colocar no mundo. Ele é descrito como um tipo de cansaço que permite ao indivíduo, ele é descrito pelo Han como um tipo de cansaço que vai permitir justamente o que o indivíduo está precisando, né? Essa nova forma de se conectar com o mundo de maneira mais profunda, né? Ao invés de apenas isolar esse indivíduo sozinho, solitariamente. Esse cansaço, então, não é um mero esgotamento, mas ele vai ser uma crise tão profunda que, a partir desse momento, desse cansaço fundamental, você vai ser obrigado a acolher o mundo e se demorar em você mesmo. Você vai ter que contemplar a sua existência de tão exausto que você se tornou, tão destruído que você foi. E aí, a partir disso, você desarma o ego. Então, esse ego que fundamentava essa hiperatividade, ele é desarmado. E aí, a partir disso, você precisa de uma nova visão da realidade, sem a pressa, sem a exigência, já que a performance não consegue mais te dominar. É o momento em que você vai para o fundo do poço e você não consegue mais se importar. Você não consegue mais olhar para essas demandas, para essas expectativas e falar, tanto faz. Qual que é a crise, igual a gente estava falando do uso de redes sociais? Você usa várias horas por dia e aí você percebe o quê, Rodrigo? Eu não estou dormindo direito, porque eu fico até de madrugada olhando meu feed. Eu não estou lendo mais, eu não estou mais jogando, eu não estou mais conseguindo ver um filme, eu não estou conseguindo mais ter uma conversa, eu não estou conseguindo mais existir. E aí aquela sensação que você tinha que olhar as coisas, que tinha que saber o que estava acontecendo, ela é substituída por essa completa exaustão. Você fala, eu cansei, eu não quero mais isso, eu quero dormir, eu quero conseguir ver um filme inteiro, eu quero conseguir ler uma página sem me distrair, eu quero conseguir fazer as coisas que eu realmente quero. Então, eu e você estamos nessa fase aí do cansaço fundamental, aparentemente. Estamos refundando, exatamente. Então, ao contrário dessa aceleração e dessa busca por eficiência da sociedade moderna, o cansaço fundamental ele nos ajuda a desacelerar e reconhecer o valor do presente, do aqui e do agora. Então, ele vai nos obrigar a criar um espaço para o outro, compartilhar a nossa experiência, ser tocado pelo mundo. A gente não vai poder ficar mais preso nessa nossa individualidade. A gente vai ter uma experiência mais rica e mais significativa de todas as coisas que se apresentarem para a gente. Então, em vez de ser uma expressão de fragilidade ou de falha, como provavelmente qualquer um de nós diria que o cansaço ele é um espaço, né, um lugar de renovação da percepção da vida e do mundo ao nosso redor. Isso vai nos permitir recuperar uma admiração pelo mundo, um espanto pelas pequenas coisas da vida, as coisas que normalmente a gente ignora. Então você vai assistir um vídeo enquanto come, e aí você não vai prestar atenção nos sabores que você está comendo, nas texturas que você está comendo, em todo o trabalho que foi colocado para produzir aquela comida do campo até o mercado, do mercado até o fogão, do fogão até a sua boca. Você vai lavar a louça, vendo nas redes sociais, vendo vídeo, ouvindo podcast, e você não vai perceber as texturas, as temperaturas, toda a profusão de significados que está ali naquela pequena atividade. Você vai parar de terceirizar a sua vida e vai começar a viver ela. Você comentou que você vai passear com um cachorro ouvindo livro, né? Audiolivro, audiobook. Isso. E outro dia eu saí e esqueci o celular. Saí com o cachorro e esqueci o celular. Aí fui pra pracinha ali. Cara, eu fiquei, 15 minutos vendo um tucano comer coquinho. E assim, cara, 15 minutos vendo um tucano comer coquinho. E aí foi uma. Aí o que eu fiz esses 15 minutos? Nada, eu não fiz nada. Mas foi tão regenerativo essa parada, eu me senti tão, digamos assim, foi tão satisfatório do ponto de vista psicológico, que é disso que está sendo discutido aqui. É a capacidade de você pegar um elemento de ócio e permitir à sua mente, a sua saúde mental, permitir a você mesmo simplesmente aproveitar esse momento de ócio, que eu não fiz nada nesse momento. Quem estava trabalhando é o tucano. Quem estava trabalhando era o tucano, no caso. Estava sendo produtivo. Eu não estava sendo produtivo, mas eu voltei melhor dessa caminhada. Eu pude voltar com mais tranquilidade, com a perspectiva de, digamos assim, de querer fazer coisas maiores. Então, meu tesão sobre fazer coisas melhorou
porque eu dei um tempo de fazer coisas. Então, assim, Exatamente. parece ridículo, mas não é ridículo. Não é, não é. É exatamente isso que ele está falando. Você deixa de ser uma máquina de desempenho e você começa a ter acesso a uma dimensão mais plena da sua existência. Você começa a perceber as maravilhas que estão ao seu redor, que são insignificantes, são 100% ignoradas por você e pela maioria das pessoas, mas estão ali, por exemplo, o tucano comendo coquinho. Então, usem esse cansaço fundamental aí como, digamos, uma porta de entrada para mudar de vida, mudar a forma como você vê o mundo e como você se comporta nesse mundo. E que vai abrir espaço, né, para solidariedade, para reflexão, para a humanidade, para você retomar, digamos assim, aquilo que fez a gente chegar onde a gente chegou, que certamente não foi esse mundo do desempenho ensandecido, né? Mais da profundidade. Mais da profundidade, da conexão, né, da alta cultura, da alta ciência. Exatamente. E essa é a sociedade de cansaço do título. Às vezes pensam que a nossa sociedade é a sociedade do cansaço. Não, a gente está na sociedade do desempenho, evoluindo para a sociedade do doping. A sociedade do cansaço é essa. Uma sociedade onde a gente mude o paradigma, onde a gente perceba que o cansaço é necessário, que ele seja reconhecido como fundamental no processo de regeneração e de aprofundamento da existência humana e não um sinal de fracasso. É a sociedade que vai ser necessária quando a gente perceber que um crescimento infinito das economias não é possível, que um consumo infinito dos recursos naturais não é possível, que simplesmente existir para produzir e trabalhar não é saudável. Essa é a sociedade que a gente vai encontrar quando a gente fizer essa mudança de perspectiva. Primeira sugestão no final do episódio aí pro pessoal que tá ouvindo a gente até aqui, que chegou até aqui, ouvir esse episódio, ouvir esse não, porque se você já ouviu, né? Já ouviu passeando com um cachorro, igual o Pedro. Próximo episódio nosso, botar pra rodar sem fazer nada. Só ouvir o episódio. E ver a experiência aí, conta pra gente se foi uma merda, que você achou que devia ter tá fazendo alguma coisa, ou se foi algo diferente. Indicações, Rodrigo R. de Carvalho, o que o pessoal pode consumir aí com profundidade, em nada de multitarefa. Depois de terminar o programa, sem o celular do lado, né? Sem fazer que nem eu, que vou ver filme, levo o iPad, o iPhone, coloco os dois do meu lado. O videogame. O Twitch já tá lá. Né? Então, sem isso. Então, filmezinho top sobre essa solidão da era digital, né? Her, né? Ela, com o Joaquin Phoenix e a sexy voz da Scarlett Johansson, né? Então, um cara normal, tranquilo, instala um sistema operacional inteligente, desses aí que estão prometendo que vai sair nos próximos 2 anos. E esse sistema operacional parece muito uma pessoa, simula muito bem uma pessoa, e a grande questão é se é ou não é uma pessoa. Porque os seres humanos começam a se apaixonar e se relacionar com esse sistema operacional. Então, a discussão é essa, desse filme fantástico. Acho que é muito relevante para essa questão da desconexão, né? Da gente se desconectar um pouco, ou para essa questão da dificuldade de conexão emocional nossa, né? Exato. Tá mais fácil se apaixonar pelo sistema operacional do que por um ser humano normal. Outro filme excelente é Requiem para um Sonho. Entre outras coisas, ele fala do poder destrutivo dessa obsessão pelo sucesso, e é um filmaço, excelente. Pedro colocou aqui para eu ler também o Clube da Luta, mas eu não me lembro do Clube da Luta o suficiente para falar por que ele é uma alienação da sociedade consumista. Explica aí pra gente, Pedro. Quando começa o filme, o personagem lá do Edward Norton, tem o livro também, né, não é só filme, ele é um cara que trabalha num cubículo e ele consome, mas a vida dele não tem sentido, entendeu? Ele fica lá vivendo a vida, não tem sentido. E começa a ter sentido quando ele encontra o Tyler Durden e começa a questionar os fundamentos dessa vida. É claro que as coisas vão para um lado sinistro, mas é basicamente sobre essa crítica a essa sociedade que tenta colocar o sentido da existência humana no consumo. Então é excelente também. Fica de dica também, obviamente, né, o livro A Sociedade do Cansado, do Byung-Chul Han. Assisti ontem, estou muito impactado. O Herege, o Heretic, com aquele cara que fez um filme de romance com a Julia Roberts, 2 meninas que são atrizes novas, e elas são duas, não é testemunha de Jeová, 2 mormons, elas vão pregar para ele lá, ele chama elas para entrar dentro da casa deles, e quando eles entram, elas começam a meio que torturar elas psicologicamente. Filme excelente, um puta suspense,
E o outro também, muito bom, eu te recomendei. Você já viu, Rodrigo? Jurado número 2? Acabamos de ver ontem. Gostei. Excelente, né? É um 12 Homens e uma Sentença piorado, né? Mais fraco, Atualizado. misturado Psicologia. misturado com o Rashomon, lá que o Luiz fala tanto. Então, o que mais você tem lido ou visto aí, Rodrigo? Não sei, deixa eu ver. Isso que tem a ver com o tema? Está Não, aleatório. você tem, só para construir comunidade. As pessoas terem a sensação que a gente somos amigos deles. Entendi. O que eu li agora recentemente foi o Armadilha Ideológica, é esse o nome? Acho que é, né? Armadilha Ideológica do André Lara Rezende, que vai falar a pobreza da nossa discussão econômica brasileira, né? Que tá meio desatualizado. Vamos ver se é bom. É bom. Tem uns capítulos que são um pouco mais difíceis do ponto de vista econômico, né? Tem um lá que eu não entendi nada, assim. É muito economês. Mas, assim, no geral, a maioria dos capítulos dá para você entender bem, assim. É bem chocante, inclusive, a discussão que ele está fazendo sobre moeda, né? Sobre a criação de moeda do Estado Nacional. A questão da moeda, como é que chama? Moeda fiduciária. Pô, é doideira. Doideira mesmo. Que mais? E aí, ouvinte, você se sente exaurido com esse mundo de demandas e redes sociais, interações e estímulos? Você está exausto como nós? Você está ouvindo esse podcast parado, olhando para a parede? Ou você está fazendo outra coisa enquanto escuta esse podcast? Uma atividade manual, né? Lavar uma louça, passear com o cachorro, tudo bem. Mas você está, por exemplo, preenchendo uma planilha, escrevendo algo, respondendo alguém enquanto ouve o podcast. Será que isso é saudável? Responde aí em qual situação você se encontra. Morto? Você se encontra realizado na sociedade do desempenho? Quem é você aí? Drogado pelo doping para poder sobreviver? E outra coisa, responde aí, vocês já abandonaram alguma rede social por exaustão? Por, como é que chama, cansaço profundo, cansaço fundamental, ou ainda não? Porque isso aí tem que rolar. Ainda não. Quase uma ameaça, né, Rodrigo? Ainda não, vai acontecer. É isso. Tchau, tchau. Valeu.